pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariane e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos reais para vocês, relatos sobrenaturais, e hoje é sobre vigias noturnas. Acho que essa coletânea foi pedida aqui nos comentários, se eu não me engano, e vocês podem continuar deixando aí, gente. Eu vou anotando tudo num caderninho e conforme eu for achando lá no e-mail eu vou trazendo aqui para vocês também. Antes de contar os relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixe aí seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito e ative também o sininho se você ainda não ativou o sininho aqui. Se você quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também, inclusive o Spotify, que eu tenho que atualizar lá pra vocês, mas como eu comecei tem pouco tempo, então por isso que não tem muita coisa lá ainda. E também tem o YouTube Music, para quem gosta de ouvir também em segundo plano, né? Você coloca o vídeo lá e pode sair do aplicativo e continuar ouvindo tranquilo. E hoje eu ainda tô com alguns sintomas aí da rinite, da sinusite, garganta seca. Então provavelmente eu não vou comentar muito, mas é só para avisar vocês que talvez a leitura hoje também provavelmente não vai ficar muito legal. Porque eu vou tentar falar mais baixo aqui, mesmo com o microfone aqui bem pertinho da boca. Vou tentar falar mais baixo e tentar também não ler tão rápido, para não esforçar muito a minha garganta, que é a minha voz, até esses sintomas passarem aí. Mas eu já falei demais e bora aqui para estes relatos sobre vigias noturnos. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui: paralisia do sono ou presença de um fantasma. Boa noite, meu nome é Hélio e queria contar algo que aconteceu comigo quando eu trabalhava como vigia noturno. Até hoje não sei explicar direito se foi uma coisa espiritual ou alguma outra coisa estranha que me aconteceu neste local. Só sei que eu nunca mais esqueci deste acontecimento. Eu trabalhava como guarda noturno em um escritório de contabilidade, num prédio pequeno de apenas 4 andares, bem ali no centro da cidade. Não vou dizer o nome da cidade porque não vem ao caso, mas era uma área bem movimentada, até mesmo de madrugada. E lá já tinha sido alvo também de furtos, por isso precisava de vigia noturno. Eu também era novo naquele serviço, mas até este dia era bem tranquilo. Eu costumava dar um cochilo por volta das 2 da manhã, uns 30 minutos ou até mesmo 1 hora, porque assim não tinha perigo, era mesmo uma rotina que eu tinha ali. O lugar onde eu ficava era bem seguro, todo de vidro, e dali eu via tudo, principalmente a porta de entrada. Nessa noite eu adormeci, como de costume, só que do nada eu acordei e aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido antes. Eu estava tendo uma paralisia do sono. Eu estava sentado na cadeira, encostada na parede, e os meus pés estavam esticados sobre um banquinho, como eu sempre fazia para ir dormir. Eu acordei, abri os olhos, mas não conseguia me mexer, nem as minhas mãos, nem a minha cabeça, nem os meus pés. Realmente eu estava todo paralisado. E foi aí que eu vi um rapaz, ele parecia ter uns 25 anos no máximo. Estava do lado de fora da minha cabine, da cabine de vidro, me olhando ali fixamente. Ele estava dentro do prédio, a menos de uns 3 metros ali de mim. Parecia uma pessoa comum, não tinha assim nada de assustador nele. Até achei que alguém tivesse entrado ali, invadido o prédio, me dopado com algum produto, porque eu não conseguia me mover de jeito nenhum. E ele estava ali na minha frente, parado, me encarando também. O que me deixava mais nervoso era, tipo, como ele entrou? Por que os alarmes não dispararam?
E eu ali já desesperado, paralisado, tentando mexer as mãos, nem que fosse assim só um pouquinho para me sair daquele estado. E foi nessa hora que de repente esse rapaz disse, do lado assim de fora do local onde eu estava: "Não vai se levantar." E deu uma risada e ecoou pelo corredor, enquanto ia se afastando para a direita. Assim que ele sumiu do meu campo de visão, eu consegui me mexer de novo. Liguei para um colega pelo rádio e avisei que alguém poderia ter invadido o prédio e pedi reforço. Peguei o rádio e fui atrás ali do barulho. Eu tinha ouvido uma porta se fechar e vi uma luz acesa. Era uma porta de um depósito pequeno ali do prédio, desses de manutenção, 2 por 2 metros. Corri para abrir achando que ele estava escondido lá dentro, mas olhei tudo e não tinha ninguém. Não havia janela, nem buraco, lugar nenhum que ele pudesse escapar. Enquanto eu ainda estava lá dentro procurando assim, se talvez tinha alguma saída até mesmo no chão, eu ouvi uma risada, e era a mesma risada que ele tinha me dado antes. Só que dessa vez ela vinha atrás de mim. Só que atrás de mim tinha uma parede. Não tinha ninguém. Eu saí dali assustado, fiz o sinal da cruz e já fui logo rezando. Voltei para o lugar onde eu dormia e contei o que aconteceu ao meu colega pelo rádio. Ele disse que nas câmeras não tinha aparecido nada. Ninguém tinha entrado. Ele disse que só me viu acordando, indo até o depósito e depois saindo correndo de lá. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque significava que eu não tinha imaginado tudo aquilo, mas também que não era uma pessoa em carne e osso. Eu passei o resto da madrugada toda acordado, sem precisar nem mesmo de café. O medo me fez ficar acordado. Eu fiquei olhando ali para as janelas, para todos os lugares e rezando para aquele rapaz não aparecer ali de novo. E também fiquei me perguntando o que era ele, o que tinha acontecido ali. Até hoje eu me pergunto, né, o que foi aquilo. Será que era realmente um espírito? O que teria provocado essa paralisia do sono e o porquê disso? Eu trabalhei lá por 4 anos e saí. Não aconteceu de novo, pois eu virava as noites acordada, sem coragem e com medo também de dormir. Mariana, este foi meu relato e gostaria de saber o que você acha. Termina aqui o relato, um beijo para você, muito obrigada. Então, tem 2 teorias aí que eu acho. Primeiro, a questão da paralisia, né? Porque a paralisia faz a gente ver, como eu posso dizer, não sei se é com os olhos espirituais ou outro plano. Tipo, você acordou, mas não acordou. É bem louco isso, gente. Mas assim, tipo, é como se o seu cérebro, né, ele acordasse antes do seu corpo. Então, por isso que você tem essa sensação de estar acordado, você vê ali ao seu redor, você sabe onde você está, mas você não consegue se mexer. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, faz a gente também se chocar com o mundo, talvez o mundo espiritual, o plano espiritual. E aí eu acho que nessa hora, você ali paralisado, você viu talvez algum espírito que já estava ali no prédio, mas por você não ter ali uma sensibilidade e nunca ter passado por isso antes, você não conseguia ver, né? Essa é uma teoria. Outra teoria, talvez qualquer ou até mesmo esse espírito, né, que tenha provocado ali essa paralisia em você. Porque eu acho que imaginar você não imaginou, mas essa questão de você ser segurança e ter saído dessa paralisia com aquela sensação que tinha alguém ali, também te fez procurar ele ali nesse depósito, né? Então eu acho que as teorias que... Assim, o que eu acho que é isso. Tipo assim, pode ser que o espírito te provou, fez você entrar ali numa paralisia, e pode ser que através dessa paralisia você acordou ali com a sensação de que tinha algo ali no local do seu trabalho.
Porque eu já acordei com essa sensação, gente. Quando eu tive paralisia, teve uma vez que eu acordei com uma sensação muito forte de que tinha alguém dentro da minha casa. Enquanto eu não olhei tudo, eu não fiquei sossegada. Isso acontece muito. Mas quem entender melhor, deixa aí nos comentários. E vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. A aparição na gráfica. Boa noite, pode me chamar de Luiz. Quero contar uma experiência que vivi há uns 10 anos. E que só depois eu entendi que tinha algo paranormal. Eu sempre ouvi muitas histórias de terror, desde pequeno. Mas quando acontece com a gente, é completamente diferente. Você ouvir é uma coisa, passar é outra. Isso é verdade. Na época eu trabalhava como vigia noturno numa gráfica. O prédio era térreo, bem comprido nos fundos, com barras de ferro cadeados por cima das portas de metal. Era assim por causa dos assaltos e invasões que vinham acontecendo naquela época em todos os lugares da cidade. Numa noite bem comum, eu fazia ali a minha ronda como de costume e também para me manter acordado. Eu andava com um radinho de pilha e fone de ouvido, ouvindo música. Enquanto isso, meu celular ficava carregando no escritório. Eu estava voltando do banheiro por volta de umas 4 da manhã, quando eu virei num corredor e quase caí para trás de susto. Tinha uma mulher parada no meio do corredor, me olhando como se já soubesse que eu ia passar por ali. Não tinha motivo nenhum para alguém estar ali dentro. Só eu estava com a chave. E reparando bem, eu vi que ela estava completamente ensopada de sangue, com a roupa pingando sangue, uma blusa bem clara, um short e umas sandálias, e estavam todas manchadas de sangue. Parecia também muito ferida, parecia que tinha cortes para o corpo inteiro. Meu coração disparou quando eu vi aquela cena. Eu peguei o rádio e chamei ajuda, pedindo que viessem rápido, porque alguém tinha invadido e estava muito machucada. Mas eu estava tão nervoso que eu deixei tanto as minhas chaves quanto o rádio cair no chão. Quando eu me abaixei para pegar, eu percebi algo estranho. Os pés dela estavam a centímetros ali de mim, os pés sujos ali de sangue. Eu não tinha ouvido ela se mover, não tinha ouvido nada. Eu fiquei paralisado, olhando só para aqueles pés ali na minha frente. E de repente eu vi ali os pés dela se afastando devagar, ela de costas, e levantei num pulo, olhei ao redor e ela tinha desaparecido. Nenhum rastro de sangue no chão, não havia mais nada. Meus colegas do outro lado do rádio, eles perguntavam se eu podia abrir as portas para eles entrarem, mas disseram que não dava para chamar uma ambulância porque a rua estava bloqueada. Estava tendo uma ocorrência policial ali perto. Eu não sabia nem o que dizer. Eu estava em choque. A minha reação foi sair do prédio e ir me encontrar com eles lá do lado de fora. As ruas estavam desertas. Só umas poucas casas ali acesas. E foi quando eu vi ali na calçada a mesma mulher. Mas dessa vez ela estava caída e tinha assim um pouco de gente e um pessoal da polícia e o SAMU em volta. Eu cheguei mais perto com os meus colegas. Ela ainda não tinha sido coberta com o saco preto, então deu para reconhecer. Era ela. As mesmas roupas, o mesmo cabelo, o mesmo rosto e até mesmo os cortes nos braços. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha sido arremessada ao ser atropelada por um carro em alta velocidade minutos antes do acontecido comigo. E o motorista fugiu. Ela acabou morrendo na hora. Eu não ouvi nada porque eu estava com o rádio alto e com os meus fones de ouvido. Mas o acidente tinha sido praticamente ali na frente da gráfica, umas 2 casas abaixo. Até hoje eu não entendo por que ela apareceu para mim, dentro ali da gráfica. Talvez fosse o que chamassem de aparição de crise.
aquele momento em que a alma ou espírito de uma pessoa se manifesta logo antes ou depois de morrer. E por eu não saber, eu consegui vê-la. Bom, isso é o que eu acho, mas eu não sei direito. O que eu sei é que, além do medo que eu senti também uma tristeza muito profunda, vendo ela daquele jeito. Ela me assustou muito, mas talvez assim não fosse a intenção dela. Talvez fosse só um pedido ali de ajuda, ou estivesse tentando entender também o que aconteceu com ela. Eu nunca vou esquecer daquela noite e da forma que eu a vi. Mariana, muito obrigada e sucesso para você. Eu que te agradeço, um beijo para você, muito obrigada. E eu também acho que no caso aqui, ela não queria te assustar, né? Ela estaria ali assustada, tentando entender o que aconteceu com ela também. Tipo, foi uma morte repentina, onde o cara, tipo, atropelou o cara ou a mulher, não sei, o carro, né? Passou, atropelou ali, não ofereceu ajuda e ela ficou ali na rua, né? Deve que algum vizinho chamou, né? Ajuda ou alguém que estava passando por ali. E como eu disse, já era tarde, o espírito dela ficou ali sem entender, né? E pode ser que talvez ela até conhecia ali a gráfica, ou talvez você tenha ali uma sensibilidade e a sua sensibilidade atraiu ela, né? Porque ela chegou perto de você, mas por você estar ali de cabeça baixa, talvez ela queria falar algo, né? Mas aí você de cabeça baixa ali ficou paralisado. Ela não conseguiu, talvez ela queria uma espécie de ajuda. Tipo, entender o que aconteceu. Tem até um relato, gente, acho que é Casas Assombradas. Já contei faz bem tempo. E acho que aconteceu algo assim também. Que a pessoa morreu perto da casa e ela, tipo, apossou da casa da pessoa, né? A casa não tinha nada de estranho antes e esse espírito começou a ficar lá como se a casa fosse dele, entendeu? E começou a empurrar a dona da casa da escada, a jogar as coisas, né? E depois descobriram que foi isso, um espírito que morreu, não achou assim como ir embora, sair do nosso plano e ficou ali e se apossou ali da casa. Eu não vou lembrar também o nome do relato, mas eu sei que tá numa coletânea de relatos sobre casas assombradas. Acho que, se eu não me engano, uma das primeiras coletâneas sobre casas assombradas que eu contei aqui, né? Mas assim, eu também não sei o porquê que isso acontece, né? De acontecer um acidente num local e o espírito ir parar em outro local. Não sei se talvez é por essa questão da pessoa ser sensível, né? Mas assim, muito interessante. Bora aqui pro próximo relato, que é este aqui: Os Espíritos da Funerária. Este relato aqui, gente, na realidade eu ia gravar ele na coletânea de funerária. Só que como eu já tinha separado os outros e ele tem a ver aqui com vigia noturno também, então eu vou estar trazendo ele aqui. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Célia e eu tenho 35 anos. E este relato é do meu esposo. Aconteceu com ele e ele me contou tudo já faz um tempinho. E só agora eu achei o seu canal e resolvi te enviar. É da época que ele ainda era vigia noturno. Os nomes no relato estão trocados, então você pode ler tranquilamente. Ele me disse que quando se formou na faculdade em 2008, ainda não tinha assim emprego. Havia até uma vaga prometida por um amigo, mas ele precisava esperar ali por alguns meses. Enquanto isso, ele procurava outros empregos ali até oportunidades melhores. E foi assim que um outro amigo, vendo que ele precisava ali de um serviço, indicou um trabalho, vigia noturno, em uma funerária próxima ali à casa dele. Ele já conhecia, mas nunca imaginou trabalhar lá. Mas ainda assim ele aceitou o emprego. Não exigiam muitos requisitos. O trabalho era bem simples e havia algumas facilidades, como poder dormir à noite no trabalho, se ele quisesse. O amigo que indicou para ele esse trabalho era o Rafael. Ele já tinha trabalhado lá como assistente funerário e continuava em contato com alguns funcionários ali da funerária.
e assim que ele descobriu que havia essa vaga disponível. O meu esposo, ele nunca foi uma pessoa medrosa, e a funerária também ela era particular. Era em uma casa grande, bem iluminada e muito bonita. Para quem não conhecia ali o local e se não lesse a placa dizendo que era uma funerária, seria difícil associá-la a algo estranho. Após alguns dias de treinamento com o vigia da tarde, o senhor Valério, que consistia basicamente em aprender ali sobre as chaves, entradas e as rotinas ali da noite, que não eram assim rotinas pesadas, era só para ficar de olho mesmo. E foi aí que chegou a primeira noite dele sozinho na funerária. O senhor Valério, um homem sério e muito paciente, disse algumas coisas para ele antes de ir embora. E disse mais ou menos assim: hoje você ficará sozinho aqui. Nada vai acontecer. O lugar é bem seguro, tudo fechado e os alarmes estão ligados. Se alguém tentar entrar, a polícia virá logo em seguida, assim que os alarmes apitarem. Mas quando estiver andando à noite, não dê atenção a ninguém, nem os de fora, nem os de dentro. Continue só andando. No começo parecia apenas uma brincadeira ali com o novato, né? E aí o meu esposo perguntou diretamente se o local era assombrado. E o senhor Valério respondeu: às vezes sim. Depende do que você acredita. São só pessoas que não entenderam que morreram. É uma coisa triste de se ver, meu rapaz. Apenas fique no escritório se tiver medo. Os alarmes vão te avisar se alguém de verdade tentar entrar. Mas o melhor a fazer é fingir não ver. Não custa nada. Gente, imagina, você vai ficar numa funerária sozinha à noite e o cara ainda fala isso. Eu não ficaria, não. Voltando aqui. Meu marido não se assustou, pensou que era brincadeira. E o salário também era muito bom e acreditava que não teria problemas. Passou as 2 primeiras noites sem incidentes, apenas ali o silêncio e o tédio mesmo de ficar ali. Então, assim, ele mantinha uma televisão ou um rádio ligado para quebrar o silêncio ali do local. Na terceira noite, enquanto ele observava pela porta de vidro, ele ouviu um som vindo do 2º andar. Eu esqueci de falar que era uma casa de 2 andares. Eram batidas leves, como se alguém estivesse batendo em uma janela. Ele foi lá, investigou, mas não achou nada. Então ele deixou para lá. Na 4ª noite, após fechar ali a funerária, ele percebeu que tinha passos vindo do fundo da funerária. Ele gritou em voz alta para ver se tinha alguém ali, mas ninguém respondeu. Ele foi até uma capela, a capela principal, que era um quarto que eles tinham transformado em capela ali para os velórios. E ele estava completamente escuro, só que lá no fundo ele viu uma silhueta se movendo. Ele procurou ali pelo interruptor, mas não conseguiu achar. Foi então que ele começou a ouvir uma voz infantil dizendo para ele entrar. E depois uma segunda voz mais grave e assustadora pedindo para ele correr. Nossa. Antes que pudesse reagir, passos de um adulto começaram a vir pelo corredor. Ele fala adulto porque era muito pesado. E ele começou a correr. E aquilo começou a persegui-lo pelo corredor. E depois apareceu uma criança rindo, correndo atrás dele também. A perseguição continuou até que a criança desapareceu em uma sala que ficava perto ao escritório. Apavorado, sem saber o que fazer, ele entrou no banheiro e ligou para o senhor Valério, o responsável ali pela segurança. E o senhor Valério disse: fica calmo, nada está acontecendo, é sua imaginação. Pensa que é apenas uma brincadeira dos espíritos com você. Brincadeira, que isso? Acho que se fosse eu nessa hora eu já tinha saído de lá.
Ele perguntou onde ele estava e ele disse que estava no banheiro. E o senhor Valério disse que era para ele cobrir o espelho que tinha lá dentro. E que quando sentisse, né, tranquilo e seguro, saísse e fosse para o escritório e se trancasse lá dentro. Ele colocou um pequeno pano ali no espelho, aqueles panos de chão mesmo. Só que antes dele terminar de colocar o pano, ele viu o reflexo da criança ali no espelho, como se estivesse correndo em direção a ele. Ele gritou, mas seguiu ali as instruções do senhor Valério, cobriu o espelho e manteve a luz acesa. E depois correu e se trancou no escritório até o dia seguinte. No dia seguinte encontrou esse amigo, o Rafael, que explicou que os espelhos da funerária eram cobertos por um motivo. Acreditava-se que as almas das pessoas que ali faleciam ficavam presas nele. O dono sabia disso e por isso nunca entrava no local à noite. E foi naquele momento que o meu marido percebeu que tudo que vira e viveu naquela noite foi realmente real e que poderia acontecer várias vezes. O que o assustara não era assim mera imaginação. A experiência realmente foi suficiente para que ele não quisesse mais voltar ali. Mariana, este foi o relato que aconteceu com meu marido quando ele foi vigia noturno em uma funerária. Espero que você tenha gostado e lhe desejo muito sucesso. E um beijo para você. Eu que te agradeço, um beijo para você, muito obrigada. Gente, ó, só do segurança aí desse, cadê aqui, ó? Desse o Valério falar aí que os espíritos, tipo, como é que ele falou aqui, ó? Aqui, ó, não dê atenção a ninguém, nem os de fora, nem os de dentro. Eu já ia estar morrendo de medo. Aí acontece um negócio desse e esse senhor lá, esse vigia, que já tinha passado por isso várias vezes, fala que eram os espíritos brincando. Eu já tinha saído de lá há muito tempo. E tem essa coisa do espelho, né? Eu nunca reparei, gente, funerária tem espelho. Tipo assim, no banheiro tudo bem, né? Que nem aqui é no banheiro. Mas assim, essa coisa de espelho, né? Os antigos acreditavam sim. Portanto, acho que quando tinha velório na casa, eles gostavam de cobrir os espelhos. Porque diziam que o espírito do falecido podia ficar ali preso no espelho. Pelo espelho ter aquela coisa de ser um portal, né? Então, assim, eles acreditavam muito nisso. Mas assim, muito interessante. Bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. Conversei com a paciente em coma, ou ela já estava morta. Olá, Mariana, e olá aos inscritos. Espero que todos estejam bem e venham compartilhar a seguinte experiência que aconteceu comigo em 98. Eu era bem jovem e estava trabalhando como segurança num hospital municipal em Minas Gerais. Por motivos óbvios, não vou mencionar exatamente qual era o hospital. Eu fazia uma vigilância ali pela área da UTI. Naquele ano, mais precisamente meados de julho, chegou uma paciente que havia sofrido um grave acidente. Ela sofreu uma queda de um penhasco enquanto praticava ali rapel com os amigos. Ela chegou em estado gravíssimo, com os múltiplos ferimentos pelo corpo, mas principalmente 2 que eram críticos e que colocavam sua vida em risco. Um traumatismo craniano severo e uma lesão na medula espinhal, que a deixara tetraplégica. E induziram também um coma para ver se ela se recuperava. Após o fechamento das portas principais e a saída de algumas equipes ali do plantão, eu costumava tirar um pequeno tempo para mim, para colocar a cabeça no lugar e digerir tudo o que acontecia ali durante o dia ali no hospital. Já que o hospital, como todo hospital público, funciona 24 horas e todos os dias da semana. A minha carga horária era 12 por 36.
Então eu trabalhava 12 horas e folgava 36. Ainda restava uma boa parte da noite para mim ir embora. E durante esse intervalo, uma jovem de cerca de 18 ou 19 anos se aproximou e me perguntou pelo caminho da saída ali do hospital. Eu mostrei ela a porta, estranhando ali um pouco, já que ela não parecia querer realmente ir embora. Ela parecia um pouco confusa. Mas aí ela me disse que queria apenas encher a garrafinha de água. E felizmente havia um bebedouro próximo ali da gente. E eu gentilmente acompanhei ela até lá. Enquanto ela pegava a água, começamos a conversar. Ela me contou que era acompanhante da paciente que havia sofrido o acidente, que ela se chamava Isabel. É um nome fictício aqui. E que ela ficaria com ela durante todas as noites, pois não havia mais ninguém ali da família disponível para ficar com ela. Eu fiquei com isso na mente, achei até natural que ela estivesse circulando ali pelo hospital. Conversamos mais, assim, brevemente sobre nossas origens, de forma superficial, e logo ela voltou para o quarto da paciente. Essa rotina se repetiu por 15 dias. Enquanto Isabel permanecia em quarto privativo devido à gravidade dos ferimentos e a reforma também da UTI naquele período, pois eles estavam reformando uma parte da UTI. Pela manhã, antes de eu encerrar meu turno, eu sempre via apenas aquela jovem sair do quarto. E à noite, às vezes, nos encontrávamos e conversávamos também. Mas ela nunca revelava ali a sua relação exata que tinha com a Isabel, que tipo de parentesco. E eu nunca insisti também. Quando aqueles 15 dias terminaram, Isabel estava tão debilitada que infelizmente faleceu. E eu fui encarregado de levar a família para poder reconhecer o corpo, já que na época estávamos com pouco pessoal e eu fazia de tudo ali para ajudar. Ao realizar a verificação ali de rotina para confirmar a identidade, eu fiquei chocado. O rosto da paciente era o mesmo da jovem que conversava comigo todas as noites. Eu descobri que, de fato, ela não tinha irmãs ou outros parentes que ficaram ali com ela. Apenas os pais, que tinham uma faixa etária entre 40 e 50 anos. Eu fiquei tentando contar o que havia percebido, mas eu me contive. Não era assim o momento. E eu também nunca mais os veria. E também não a veria também. Naquele instante eu percebi que a jovem que me acompanhava aquelas noites já estava morta quando conversávamos. E muitos diziam que ela estava em coma, mas para mim ela já estava morta. E que tudo que eu acreditava ter vivido com ela era na verdade um contato sobrenatural com o espírito de Isabel, a mesma moça do acidente. E eu esqueci de falar que eu nunca perguntei para ela o nome. E ela também nunca me disse. Mariana, foi muito estranho, mas infelizmente é uma coisa que acontece em lugares como o hospital. Eu já até ouvi falar muito que hospitais são mais assombrados que cemitério. E eu acredito. Fica com Deus e um abraço. Termina aqui o relato. Muito obrigada, um beijo pra você. E eu não entendi aqui o final. Tipo assim, ela tava em coma, mas você achava que ela tava morta, é isso? Será que tem gente que entende aí uma pessoa que tá em coma? Tipo, o espírito dela consegue se manifestar assim? E tipo, a questão também dela ter pegado a garrafinha de água. Isso que tá me intrigando aqui também. Né, que eu achei estranho, muito estranho. Tipo, ela pediu ali, foi, encheu a garrafinha de água e voltou pro quarto. Será que talvez, assim, vamos supor que era o espírito dela mesmo. Será que ele tinha consciência do que estava acontecendo? Ou pro espírito ali era como se ele estivesse realmente acompanhando ali, tipo uma amiga, um parente. Eu fiquei com isso na cabeça agora, eu não entendi.
este relato. Lembrando, gente, que eu leio os relatos aqui com vocês. É muito raro eu ler o relato tudo. Eu costumo ler só uns pedacinhos para ver mais ou menos do que se trata e trago aqui para vocês. Porque assim não faz sentido, tipo, eu ler o relato 2 vezes, né? Ainda mais eu, desse jeito que eu tô com a garganta aqui. É mais fácil eu gravar aqui e depois eu ver se posto ou não, né? Vai que o relato não tem nada a ver com o sobrenatural, ou não tem nada a ver com nenhum dos temas abordado, ou tem muita coisa pesada que talvez não dá pra me trazer aqui, né? Então, assim, é mais fácil eu ler aqui com vocês de uma vez. Mas, assim, tem umas coisas que eu não entendi aqui, né? Quem souber aí, deixa aí nos comentários. Quem entende, tipo, se uma pessoa em coma... Porque, assim, se ela tava em coma, eu já ouvi, assim, se uma pessoa tá em coma, você chegar a conversar, ela tá ouvindo ali, tá sentindo tudo que tá passando ali ao redor dela. Mas essa questão do espírito sair do corpo, tipo assim, se manifestar desse jeito aqui, sair do corpo, tudo bem. Mas se manifestar desse jeito aqui, né, e por mais que ela estava ali em coma, ele deve ter achado que ela estava morta, tipo, não estava em coma. Mas se ela tivesse morto, os aparelhos ali que tava ali ao redor dela, né, ia indicar também. Mas assim, estranho, né, estranho, interessante, eu fiquei cheia de dúvidas. Mas, gente, esses foram os relatos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like, compartilha com seus amigos, hype esse vídeo também, se tiver a função de hypar. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Muito obrigada a todos que mandaram os relatos para fazer essa coletânea. E muito obrigada a todos vocês inscritos também. Um beijo para todos vocês aí e até o próximo relato.